Em meados de 1944, a Europa vivia o auge da Segunda Guerra Mundial. O conflito, iniciado em 1939, com a invasão da Polônia, transformara-se em um conflito global que consumia países e povos inteiros. A Alemanha nazista, liderada por Adolf Hitler, havia conquistado quase toda a Europa Ocidental e partes significativas do leste, impondo regimes autoritários e exterminando milhões de civis em nome de sua ideologia de supremacia racial. França, Bélgica, Holanda, Noruega e grande parte da União Soviética estavam sob o domínio do Terceiro Reich. A resistência contra Hitler crescia, porém, estava fragmentada. Os aliados, principalmente Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, reconheciam que uma ofensiva direta na Europa Ocidental era inevitável para derrotar o regime nazista. A estratégia que se delineava não era apenas militar, mas também psicológica. Seria preciso atingir o coração do território controlado pelos alemães, abrir uma frente de combate que dividiria os recursos de Hitler e, finalmente, iniciar o caminho para a libertação da Europa. No início de 1944, os planos começaram a se consolidar sob o codinome Operação Overlord, a maior invasão anfíbia da história. O objetivo era simples, mas grandioso: desembarcar milhares de soldados nas praias da Normandia, no norte da França, e estabelecer uma cabeça de ponte capaz de sustentar o avanço aliado. Para isso, era necessário um planejamento meticuloso, que levava em consideração fatores como marés, ventos, tempestades, defesa inimiga e logística de transporte. O alto comando aliado estava ciente de que a resistência alemã seria feroz. O marechal Erwin Rommel, responsável pela defesa da costa do Canal da Mancha, tinha reforçado o Muro Atlântico, uma extensa linha de fortificações que se estendia do norte da França até a península da Bretanha. Minas terrestres, arame farpado, bunkers de concreto e armas automáticas transformavam cada praia em um verdadeiro inferno para quem ousasse desembarcar. Os aliados sabiam que perderiam milhares de homens nas primeiras horas de combate, mas também sabiam que a coragem e a disciplina poderiam vencer a superioridade defensiva alemã. O planejamento envolveu também uma estratégia de desinformação, destinada a enganar Hitler e seus generais quanto ao ponto real de invasão. Criou-se a Operação Fortitude, que simulava desembarques em Pas-de-Calais, mais ao norte, usando tanques infláveis, transmissões de rádio falsas e movimentos de tropas fictícias. Essa manobra induziu o alto comando alemão a dividir suas forças, enfraquecendo a resistência real na Normandia. A preparação logística era colossal. Mais de 5.000 embarcações, desde navios de guerra até barcaças de transporte, foram reunidas em segredo. Aviões de transporte, bombardeiros e caças foram posicionados para apoiar o desembarque, enquanto unidades de paraquedistas se preparavam para saltar atrás das linhas inimigas durante a noite. O comando aliado estimava que a invasão inicial envolveria cerca de 156.000 soldados, americanos, britânicos, canadenses e tropas de outros países aliados, com o apoio de tanques, artilharia e suprimentos suficientes para manter a ofensiva nas primeiras semanas. O fator climático desempenhou um papel crítico. O dia D só seria possível com condições de vento, marés e visibilidade favoráveis. O comandante supremo, o general Dwight D. Eisenhower, monitorava obsessivamente os relatórios meteorológicos. Tempestades ou mar agitado poderiam significar o fracasso da operação antes mesmo de começar. A expectativa era tamanha que datas eram adiadas e decisões eram constantemente revisadas, cada hora de adiamento carregando consigo tensão e ansiedade. Ao amanhecer de 6 de junho de 1944,
Os soldados aliados estavam a poucas horas de enfrentar um dos maiores desafios militares da história. Cada homem carregava consigo não apenas armas, mas a responsabilidade de abrir caminho para o fim do regime nazista. A Normandia, com suas praias rochosas e falésias, tornava-se o palco de uma batalha que definiria o rumo da guerra. Enquanto o amanhecer de 6 de junho de 1944 se aproximava, a tensão nos acampamentos aliados era palpável. Milhares de soldados sabiam que, nas próximas horas, enfrentariam a força militar mais organizada e temida do mundo. Cada soldado havia sido treinado exaustivamente para envasar a invasão, com simulações de desembarque, combate em praias e táticas de neutralização de bunkers inimigos. Ainda assim, nada poderia reproduzir com precisão o inferno que os aguardava na costa da Normandia. A operação foi cuidadosamente dividida em 5 setores principais de desembarque: Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword. Cada praia tinha características geográficas distintas e níveis variados de resistência alemã. Utah, no extremo oeste, seria atacada principalmente por forças americanas, com terreno relativamente menos fortificado, enquanto Omaha, também sob comando americano, representava o maior desafio devido às falésias íngremes e à intensa defesa alemã. Gold, Juno e Sword ficavam mais a leste, sendo ocupadas por tropas britânicas e canadenses, cada uma enfrentando minas, arame farpado e metralhadoras estrategicamente posicionadas. Antes do desembarque, a Força Aérea Aliada iniciou uma intensa campanha de bombardeios estratégicos. Aviões B-17 e B-24, carregados de bombas de alto explosivo, atacaram estradas, bunkers e posições defensivas alemãs para enfraquecer as defesas e confundir os observadores inimigos. Apesar da precisão limitada e dos danos colaterais inevitáveis, os ataques preparatórios foram essenciais para reduzir a eficácia das fortificações do Muro Atlântico. Além disso, unidades de paraquedistas e gliders foram lançadas atrás das linhas inimigas durante a noite anterior ao dia D. Seu objetivo era cortar rotas de comunicação e transporte, destruir pontes e impedir que reforços alemães chegassem às praias. Soldados da 101ª e 82ª Divisões Aerotransportadas Americanas, bem como da 6ª Divisão Aerotransportada Britânica, enfrentaram riscos enormes. Muitos ficaram dispersos ou caíram em áreas ocupadas por forças inimigas. Ainda assim, essas operações foram cruciais para o sucesso inicial do desembarque, criando caos e desorganização entre as tropas alemãs. Ao amanhecer, a frota aliada, composta por mais de 5.000 embarcações, avançou lentamente pelas águas agitadas do Canal da Mancha. Entre elas, transportes de tropas, destroyers, navios de apoio e lanchas de desembarque transportavam soldados, tanques leves e suprimentos. Cada soldado sabia que as primeiras ondas seriam as mais críticas: encontrar abrigo sob fogo inimigo, atravessar a praia repleta de obstáculos e avançar em direção às falésias sob chuva de balas e explosões. O desembarque em Omaha Beach se tornou rapidamente um dos episódios mais dramáticos do dia D. Fortemente defendida por soldados da 352ª Divisão Alemã, a praia se tornou um verdadeiro inferno. Soldados americanos enfrentaram fogo intenso de metralhadoras, canhões e morteiros posicionados nos penhascos. Muitos caíram antes mesmo de atravessar os primeiros 50 metros de areia. Soldados conseguiram usar cratera e obstáculos naturais como proteção, mas o avanço foi lento e sangrento. Oficiais e sargentos desempenharam papel decisivo em manter a disciplina e guiar seus homens, improvisando rotas e abrindo caminhos por entre os obstáculos. Enquanto isso, em Utah Beach, as tropas americanas tiveram sorte relativa. Erros de navegação fizeram com que desembarcassem alguns quilômetros a oeste do planejado,
encontrando resistência menor do que o previsto. Aproveitando o terreno favorável e a coordenação perfeita entre infantaria, artilharia e apoio naval, os soldados conseguiram estabelecer rapidamente uma cabeça de ponte, garantindo a conexão com unidades que avançavam por Omaha. No leste, as praias britânicas e canadenses enfrentaram desafios diferentes. Gold Beach teve resistência concentrada, mas o apoio de tanques anfíbios e bombardeios navais permitiu que as tropas avançassem. Juno Beach, sob comando canadense, encontrou defesas alemãs que haviam subestimado, mas a disciplina e treinamento dos soldados permitiram superar os obstáculos. Em Sword Beach, os britânicos precisaram neutralizar a artilharia pesada e avançar em direção às cidades costeiras, iniciando a ligação com paraquedistas lançados anteriormente. O sucesso do desembarque dependia também da coordenação naval. Destroyers e encouraçados forneciam cobertura de fogo, alvejando bunkers e posições estratégicas. Lanchas de desembarque transportavam não apenas soldados, mas também suprimentos vitais, como munição, comida, água e equipamentos médicos. Cada movimento precisava ser sincronizado, já que o atraso de uma onda comprometia a seguinte. Apesar das perdas significativas, milhares de soldados mortos ou feridos nas primeiras horas, o avanço inicial era evidente. Para os líderes aliados, era a confirmação de que meses de planejamento, treinamento e espionagem haviam valido a pena. Cada metro conquistado na Normandia representava não apenas um passo militar, mas também um golpe psicológico contra Hitler, mostrando que o Terceiro Reich podia ser desafiado diretamente em seu território. O amanhecer de 6 de junho de 1944 revelou a dimensão do desafio enfrentado pelos aliados. A Normandia se transformara em um cenário caótico, marcado pelo barulho ensurdecedor de metralhadoras, canhões e explosões. A areia das praias já não era branca ou dourada. Estava misturada a detritos, fumaça e sangue. Cada soldado que avançava sabia que cada passo poderia ser o último, mas também sabia que a vitória dependia da coragem de milhares que marchavam lado a lado. Em Omaha Beach, a situação era crítica. Tropas americanas encontraram resistência feroz da 352ª Divisão Alemã, que havia preparado posições de tiro estrategicamente em falésias e bunkers fortificados. Soldados avançavam por corredores estreitos entre minas terrestres e arame farpado, enquanto metralhadoras automáticas disparavam sem cessar. Muitos dos primeiros a desembarcar foram abatidos antes de alcançar a água rasa. Oficiais improvisaram posições de comando, organizando grupos menores para avançar sob fogo intenso, muitas vezes usando crateras de explosões anteriores como proteção. A comunicação era precária. Soldados usavam sinais manuais, mensagens em papel ou rádios portáteis, frequentemente danificados pelo impacto de balas e explosões. Cada comando transmitido era vital: avançar, recuar, buscar abrigo ou abrir fogo concentrado. A disciplina e o treinamento rigoroso salvaram vidas, mas também revelaram a fragilidade humana diante de uma defesa tão organizada. O sofrimento era intenso, mas a determinação de cada homem criava pequenas conquistas. Uma posição conquistada, um bunker destruído, uma falésia escalada. Em Utah Beach, a situação era mais favorável. A navegação imprecisa levou as tropas americanas a desembarcarem alguns quilômetros a oeste do planejado, encontrando menor resistência. Aproveitando o terreno e o apoio naval, conseguiram rapidamente abrir uma cabeça de ponte segura. Essa vitória inicial foi crucial para o avanço das forças em Omaha, permitindo que suprimentos e reforços chegassem com mais eficiência. Tanques anfíbios e embarcações de apoio proporcionaram proteção contra fogo inimigo, abrindo caminho para que a infantaria avançasse. Nas praias britânicas e canadenses,
O desafio era diferente, mas igualmente intenso. Gold Beach enfrentou resistência moderada, mas a presença de bunkers e artilharia pesada exigiu coordenação perfeita entre tanques, infantaria e artilharia naval. Juno Beach, sob comando canadense, teve de superar minas terrestres e fogo concentrado, exigindo coragem e improvisação. Tropas britânicas em Sword Beach avançaram em direção às cidades costeiras, enfrentando não apenas resistência alemã direta, mas também condições naturais difíceis, como areia movediça e falésias íngremes. A consolidação da cabeça de ponte foi um processo gradual. Após as primeiras ondas de desembarque, a prioridade era garantir posições defensivas seguras, organizar suprimentos e preparar terreno para a chegada de reforços. Cada metro conquistado era protegido com barricadas improvisadas, crateras e barricadas de areia. Médicos e enfermeiros se tornavam figuras essenciais, salvando feridos sob fogo inimigo e mantendo a moral elevada. A logística era crítica. Munição, comida, água, equipamentos médicos e tanques precisavam chegar sem interrupção. O apoio naval foi decisivo. Destroyers e cruzadores mantinham fogo concentrado sobre posições inimigas, permitindo que tropas avançassem. Tanques anfíbios ajudavam a atravessar obstáculos e forneceriam cobertura em áreas abertas, enquanto navios transportavam reforços contínuos. A coordenação entre terra, mar e ar demonstrava a complexidade da Operação Overlord. Cada movimento era calculado. Cada decisão influenciava diretamente a sobrevivência de centenas de homens. Enquanto os combates continuavam, o impacto psicológico da batalha se tornava evidente. Soldados enfrentavam não apenas o inimigo, mas o medo, a exaustão e o trauma de testemunhar colegas caírem. Muitos recorriam à disciplina, ao treinamento e à camaradagem para continuar avançando. Oficiais e sargentos desempenhavam papel vital, guiando, incentivando e tomando decisões rápidas em meio ao caos. Cada vitória parcial representava esperança, mas também lembrava que o custo humano seria elevado. No fim do primeiro dia, apesar de milhares de baixas, os aliados haviam estabelecido cabeças de ponte em todas as praias. Esse avanço inicial era crucial. Sem ele, toda a operação poderia ter fracassado. A determinação e coragem de cada soldado, combinadas com planejamento estratégico, superioridade logística e apoio naval, permitiram transformar o inferno das praias em pontos de conquista. A Normandia, ainda sob forte resistência, começava a abrir espaço para o avanço aliado rumo ao interior da França. Com a consolidação inicial das cabeças de ponte nas praias da Normandia, os aliados enfrentavam agora um novo desafio: expandir o território conquistado e avançar para o interior da França. O dia D não terminava com o desembarque. O verdadeiro teste começava quando as tropas deveriam enfrentar as divisões alemãs ainda mobilizadas no interior, além de superar obstáculos naturais e urbanos. Logo após as primeiras ondas de combate, os generais aliados enviaram reforços. Tanques pesados, veículos de suprimento, artilharia móvel e milhares de soldados adicionais começaram a atravessar o Canal da Mancha. A estratégia não era apenas manter o território conquistado, mas criar profundidade defensiva, garantindo que as forças inimigas não pudessem facilmente retomar as praias. Cada avanço era cuidadosamente planejado, com grupos de infantaria coordenando-se com tanques e apoio aéreo. A resistência alemã, embora surpreendida pela escala do desembarque, reagiu rapidamente. Divisões como a 12ª SS Panzer e a 21ª Divisão de Infantaria foram mobilizadas em direção às praias para conter o avanço aliado. Batalhas ferozes ocorreram em vilarejos, estradas e florestas da Normandia. Soldados alemães, muitas vezes escondidos em casas e bunkers, utilizavam metralhadoras, morteiros e artilharia para impedir a progressão.
A superioridade aérea aliada dificultava, mas não impedia, a chegada de reforços inimigos, tornando cada avanço uma luta árdua. Em Omaha Beach, os sobreviventes das primeiras ondas tiveram que avançar pelo interior, enfrentando fogo contínuo de atiradores e artilharia. Estradas estreitas e pontes destruídas dificultavam o movimento de tanques e suprimentos. Soldados improvisavam passagens, removiam escombros e enfrentavam emboscadas, enquanto oficiais coordenavam ataques simultâneos para neutralizar bunkers inimigos. Cada quilômetro conquistado era pago com sangue, mas fortalecia a posição estratégica dos aliados. Ao mesmo tempo, em Utah Beach, a vantagem inicial permitiu que forças americanas avançassem rapidamente para cidades costeiras e pontos de ligação com estradas interiores. Tropas de reconhecimento foram enviadas para mapear rotas e identificar concentrações inimigas. A inteligência obtida por paraquedistas e civis locais foi crucial para evitar armadilhas e ataques surpresa. A coordenação com artilharia e bombardeiros estratégicos continuava a enfraquecer posições alemãs mais profundas, criando brechas para a progressão das unidades terrestres. No leste, os britânicos e canadenses enfrentavam batalhas intensas em vilarejos e cidades costeiras. Gold e Juno Beaches tornaram-se pontos de entrada para o avanço em direção a Caen, cidade estratégica para o controle da Normandia. Tropas britânicas tiveram de limpar casas e edifícios ocupados por soldados alemães, em combates corpo a corpo muitas vezes brutais. A utilização de tanques em ruas estreitas exigia manobras cuidadosas e improvisação diante de minas terrestres e barricadas. Cada vila conquistada era reforçada, garantindo que as linhas de suprimento permanecessem seguras. O clima e o terreno dificultavam ainda mais a operação. Chuvas intermitentes transformavam estradas em lamaçais, tornando o avanço lento e arriscado. A vegetação densa das hedgerows, sebes e muros de pedra que delimitavam campos agrícolas, proporcionava cobertura tanto para defensores quanto para atacantes, criando emboscadas constantes. Tropas tinham que se mover com cautela, combinando inteligência militar com coragem individual. Cada passo era arriscado, mas crucial para abrir caminho para o resto das forças aliadas. A logística continuava sendo o pilar do sucesso. Centros de suprimento móveis foram estabelecidos nas praias e em vilarejos seguros, permitindo que munição, alimentos e equipamentos médicos chegassem aos soldados na linha de frente. Destroyers no mar mantinham fogo de cobertura para proteger rotas estratégicas, enquanto aeronaves de reconhecimento monitoravam movimentos inimigos. Essa rede complexa de coordenação entre terra, mar e ar permitiu que os aliados mantivessem o ímpeto, apesar das baixas e da feroz resistência alemã. O impacto psicológico das batalhas internas era enorme. Soldados enfrentavam não apenas a ameaça constante de morte, mas também o sofrimento de testemunhar colegas feridos ou mortos. A camaradagem, o treinamento e a liderança desempenharam um papel essencial para manter a moral. Oficiais tomavam decisões rápidas sob pressão extrema, improvisando estratégias e garantindo que cada grupo avançasse de forma coordenada. Cada vitória parcial fortalecia a confiança das tropas e abalava a determinação dos defensores alemães. Ao final da primeira semana de combate, as cabeças de ponte não eram apenas pontos de desembarque. Eram pontos estratégicos sólidos, permitindo que os aliados começassem a avançar mais profundamente na Normandia. O plano de Hitler de conter os invasores na costa falhara, e a superioridade numérica, logística e de coordenação dos aliados começava a se impor. Ainda que a guerra estivesse longe do fim, a invasão da Normandia demonstrava que a supremacia alemã podia ser contestada de forma decisiva. Após dias de combates intensos e sangrentos, as tropas aliadas começaram a consolidar suas conquistas na Normandia.
O sucesso do dia D não era apenas uma questão de território, mas de estratégia, moral e coordenação militar. Cada soldado que pisava na areia agora avançava para o interior, abrindo caminho para a libertação da França e para o enfraquecimento do regime nazista. A consolidação das cabeças de ponte permitiu que reforços chegassem em grande escala. Milhares de soldados, tanques, artilharia pesada e suprimentos avançavam a partir das praias, criando uma pressão insustentável sobre as forças alemãs. Divisões inteiras, como a 12ª SS Panzer e a 21ª Divisão de Infantaria, estavam agora engajadas em combates contínuos para tentar conter o avanço aliado. No entanto, o ritmo das tropas era implacável. Cada vilarejo conquistado, cada estrada liberada, aumentava a confiança dos comandantes aliados e minava o moral inimigo. Em Omaha Beach, onde a resistência alemã havia sido mais feroz, os sobreviventes das primeiras ondas agora avançavam em direção a cidades estratégicas, neutralizando posições inimigas restantes. O planejamento aliado demonstrava eficiência e adaptabilidade. Artilharia móvel, tanques, bombardeiros e infantaria coordenavam ataques sincronizados para destruir bunkers, postos de observação e concentrações de tropas inimigas. A cada avanço, as perdas humanas eram significativas, mas a disciplina e o treinamento provaram ser decisivos. Ao mesmo tempo, nas praias britânicas e canadenses, a progressão em direção a Caen e outros pontos estratégicos era igualmente crucial. Tropas britânicas enfrentavam combates urbanos, limpando edifícios ocupados pelos alemães, enquanto canadenses em Juno Beach avançavam pelo interior, assegurando rotas vitais para o transporte de suprimentos. Cada vitória parcial aumentava a pressão sobre Hitler, que via seu plano de contenção desmoronar. O impacto psicológico da invasão era enorme. O dia D não apenas simbolizava a força militar dos aliados, mas também era um golpe moral devastador para o Terceiro Reich. Hitler e seus generais foram forçados a admitir que o inimigo havia estabelecido posições sólidas em território francês. A confiança na invencibilidade alemã, construída durante anos de conquistas, começava a se desgastar. O sucesso na Normandia teve efeitos imediatos e duradouros. Primeiro, abriu uma frente ocidental significativa, obrigando a Alemanha a redistribuir tropas e recursos que estavam no leste, contra a União Soviética. Segundo, forneceu uma base logística segura para avançar em direção a Paris e outras regiões estratégicas da França. Terceiro, demonstrou que operações conjuntas entre terra, mar e ar poderiam superar mesmo as defesas mais complexas, estabelecendo novos padrões de estratégia militar. Soldados, oficiais e comandantes aliados comemoraram discretamente, cientes do alto preço pago. Milhares de vidas foram sacrificadas, e cada vitória tinha o peso da memória daqueles que caíram. Porém, a determinação de prosseguir era inabalável. Cada cidade tomada, cada estrada liberada, aproximava a Europa da libertação e o regime de Hitler do colapso. O dia D não foi o fim da Segunda Guerra Mundial, mas foi, sem dúvida, o ponto de virada decisivo. Em menos de um ano após a invasão, tropas aliadas avançariam por toda a França, libertando Paris em agosto de 1944 e pressionando continuamente as forças alemãs em todas as frentes. O impacto estratégico e simbólico da operação foi colossal. Mostrava ao mundo que Hitler podia ser confrontado e derrotado, e que a coalizão aliada possuía capacidade logística, estratégica e moral para vencer a guerra. O legado do dia D é eterno. Mais do que números, mapas ou estratégias, ele representa a coragem de 156 mil homens, cada um desempenhando seu papel em uma operação que exigiu disciplina, sacrifício e heroísmo.
Cada passo dado na areia da Normandia não era apenas um avanço militar. Era um passo simbólico rumo ao fim do regime nazista e à reconstrução da Europa livre.